Olá, estamos retomando nossas aulas de legislação penal extravagante. Nós já falamos 2 aulas sobre a lei de drogas, essa é a terceira. Na primeira fizemos aquele panorama histórico, discutimos a questão do bem jurídico, né? E agora, na segunda aula, falamos sobre o crime de porte para consumo. E agora vamos focar no crime de tráfico de drogas, no carro-chefe do tráfico de drogas, né? Que é o artigo 33 da lei e os seus parágrafos. Então está aqui o caput do artigo 33. A gente já fez uma comparação com o artigo 28 na aula passada, eu não vou fazer de novo aqui, né? Já vimos a diferenciação, o que caracteriza porte para consumo, quando é que fica no tráfico. O que é importante a gente destacar é relembrar que são 18 verbos aqui, né? A ideia do legislador é abarcar quase todas as condutas que estejam relacionadas à questão do tráfico. É difícil não ter pensado em alguma coisa antes. Vamos ler rapidinho só para ver como é bastante abrangente. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, né, isso aqui é importante, quer dizer, não exige lucro para a caracterização do tráfico, tá? Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na nossa primeira aula, né, nós já vimos o que é drogas, onde é que está definido, o que se entende por drogas, né? Portaria 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e já vimos também quando é que eu estou em acordo ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mesmo a Portaria 344 de 98. Então, o conceito de drogas está lá, a gente já viu toda a discussão que envolve essa questão, e quando é que eu estaria em acordo ou em desacordo. O que importa para nós aqui é entender agora que a conduta aqui é dolosa. Dolo, né? Vontade e consciência de realizar as elementares do tipo. Então você tem verbos dolosos. Eu destaco 2 em amarelo, os verbos prescrever e ministrar. E por que eu destaco esses 2? Porque nesses 2 verbos eu tenho um tipo específico também tratando da figura culposa. É a única figura culposa da lei de drogas, vamos dar uma olhadinha nela, vou saltar lá do artigo 33 para o artigo 38 da lei. Tá? O artigo 38 então diz prescrever ou ministrar, os mesmos verbos, né? Culposamente, drogas, sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, por exemplo, vamos imaginar que nessa pandemia, né, da Covid-19 que nós estamos vivendo agora, um médico prescreva a cloroquina para um paciente que dela não necessita, né? Se um médico prescreve dolosamente uma medicação, sabendo que o paciente dela não necessita, sabendo que esta medicação também depende de controles próprios e se enquadra no conceito de droga lá da Portaria 344, esse médico responderá pelo crime do caput do 33. Se ele faz isso de forma culposa por uma imperícia médica, por exemplo, né, aí ele encaixa aqui no artigo 38, culposamente, sem que o paciente delas necessite ou em doses excessivas. Não sei se já aconteceu com algum de vocês ou algum parente, às vezes dá um descompasso entre o que o médico prescreve e o que o farmacêutico analisa na farmácia. O farmacêutico tem que ter um cuidado até na hora de vender. Ele não pode vender a medicação numa prescrição, numa dosagem a maior. A Secretaria da Vigilância Sanitária pode depois querer responsabilizar o farmacêutico, mesmo o Conselho Regional de Farmacologia. Então você tem, às vezes, situações nas quais o médico prescreve uma dosagem errada e o farmacêutico diz, nessa dosagem eu não posso te vender. E às vezes até um bate-boca ali no balcão da farmácia e tal. Nesse momento, quem tem razão normalmente é o farmacêutico, né? Porque está ali já acostumado com as dosagens, coisas que às vezes o médico, depende, né, claro, do médico, às vezes não tem o preparo suficiente para fazer a dosagem correta na receita, erra na dosagem. Tá? Então, pode acontecer da figura ser culposa. Também tem que tomar um cuidado para não fazer uma confusão entre aquela figura lá e a possibilidade de eu ter 2 crimes em concurso, que é o crime de exercício irregular da medicina em concurso com o tráfico de drogas. O STJ tem se debruçado sobre essa matéria e tem uma posição já firmada, aqui não chega a ser uma súmula, né? Mas é um entendimento consolidado no STJ, dizendo que quando a gente estiver no exercício regular da medicina, ele comete o crime do artigo 282 do Código Penal, em concurso formal com o caput do 33, tráfico de drogas. Tá? Então, exercício irregular da medicina. O sujeito não é médico, ele não tem habilitação, mas ele se finge de médico.
né, e prescreve medicações de forma indevida. Concurso formal de crimes do 282 do Código Penal com o 33 caput da Lei de Drogas. Temos uma forma privilegiada também do crime de tráfico de drogas, né? O tráfico na sua forma de pena, com a penação diminuída, né? Nos delitos definidos no caput, no parágrafo 1º do artigo 33, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Diz a lei, daqui a pouco eu vou fazer um comentário, vedada a conversão em penas restritivas de direito, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Então é o tráfico privilegiado, é o traficante ocasional. Algumas observações. A lei falava em vedada a conversão de penas restritivas de direito. Isso aqui o Supremo considerou como inconstitucional e já afastou essa proibição. Então é possível sim aplicar penas restritivas de direito em tráfico de drogas, como também é possível regime inicial aberto, semiaberto ou fechado, depende da quantidade de pena, critérios do artigo 33 do Código Penal. Os critérios para permitir a aplicação da forma privilegiada, ser primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar a organização criminosa, são critérios cumulativos. Todos eles devem estar presentes para incidir essa minorante aqui com a diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Isso aqui também tem algumas questões importantes. A nova lei de drogas trouxe um incremento de resposta penal para o tráfico. Eu vou voltar um pouquinho lá aos slides no artigo 33. Pena mínima de 5 e máxima de 15. Pena de 5, em comparação com a lei velha 6368 de 76, houve um aumento, porque era uma mínimo de 3. A lei velha falava em 3 a 15. Então ele aumentou de 3 para 5. Acontece que, com a forma privilegiada, diminuição de 1/6 a 2/3, aquele mínimo de 5, ele cai para 1 ano e 8 meses, quando se aplica a minorante pelo máximo que tradicionalmente se faz. Então você tem, na verdade, uma resposta penal para o traficante ocasional mais benéfica do que a lei 6368 de 76. Eu não sei se vocês já ouviram falar de alguns discursos muito comuns, assim, até na academia, né? Eu vejo muitas vezes de especialistas que dão entrevistas na televisão ou em jornais, né, dizendo assim, o problema do encarceramento em massa é porque a nova lei de drogas trouxe recrudesceu a resposta penal. Na verdade, tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações. Se a gente fizer a comparação da nova lei de drogas com a velha lei de drogas e com a interpretação que o Supremo dava até 2006 e que ele passou a dar a partir de 2006, a gente vai ver que houve, na verdade, um afrouxamento de resposta penal e não um incremento de resposta penal como regra. Primeiro, com a causa de especial diminuição, essa aqui, ela não existia na velha lei de drogas. A velha lei de drogas não trazia causa de diminuição. E ela tinha uma pena mínima de 3 anos, que até 2006, ano em que entra em vigor a Lei 11.343 de 2006, que é a nova lei de drogas, o Supremo entendia que era constitucional, até 2006, o regime integral fechado. Então, até 2006, eu tinha pena mínima para tráfico de drogas de 3 anos em regime integral fechado, não admitia nem progressão de regime. Bom, a partir de 2006, o Supremo disse que é inconstitucional o regime integral fechado, permitiu progressão, certo? Então agora não posso mais estabelecer regime integral fechado. Mais do que isso, a nova lei de drogas trouxe uma causa de especial diminuição que raciocina a partir de 5, mas diminuindo de 5 cai para 1 ano e 8 meses. E em 2010, o mesmo Supremo disse que era inconstitucional a vedação, né, de restritiva de direito e inclusive permitia regime aberto. Então o que se teve de mudança legislativa e jurisprudencial de 2006, ano em que entra em vigor a nova lei de drogas, para cá, não foi um aumento de resposta penal, foi uma diminuição de resposta penal como regra para o traficante ocasional principalmente, que é a grande maioria, né? Se você for fazer uma análise hoje dos processos que tramitam nos tribunais, a esmagadora maioria dos casos cai nesse parágrafo 4º aqui, né? É um traficante ali que está vendendo 2, 3 buchas de maconha na rua, que é surpreendido pela polícia, tal, numa situação de não integrar a organização criminosa, não fazer, como não ter uma atividade que se dedique a atividades criminosas, né? Não, enfim, normalmente é primário, tal, caiu a primeira vez.
e aí o sujeito cai na figura do privilégio, regime aberto, é vida que segue. Só se ele de fato for ser condenado mais de uma vez, para escapar desse parágrafo 4º e aí cair no caput do 33 com a pena mínima de 5. Mas mesmo caindo numa pena mínima de 5, já não é mais regime integral fechado. Lembra que na lei velha era 3 anos de regime integral fechado. Para o sujeito ficar 3 anos de cana, ele teria que ser condenado hoje a uma pena de, vou chutar assim, mais ou menos uns 18 anos, para dar 3 anos de regime integral fechado, progredindo com um sexto, por exemplo, né? É claro que a lei de drogas, combinado hoje com as mudanças que tivemos com o pacote anticrime, vai trazer diferentes marcos de progressão. Isso mudou bastante, inclusive, né? Mas, mesmo assim, o tratamento é mais benévolo em comparação com a Lei 6368 de 76. Essa hipótese da figura privilegiada, ela não é tecnicamente catalogada como tráfico de drogas, tá? Em que pese se chame de tráfico privilegiado ou traficante ocasional, tecnicamente o parágrafo 4º não é considerado um crime de tráfico de drogas. Tem mais esse detalhe. Portanto, não se aplica para essa figura as formas restritivas da lei dos crimes hediondos. Ela escapa, né? Inclusive permite indulto. É passível de se conceder indulto para a figura privilegiada. Ok? Vamos voltar lá para o artigo 33 e ver as demais figuras que são consideradas como tráfico de drogas. Então, o caput do 33, a gente já viu. Agora o parágrafo 1º, inciso 1º. O que o legislador fez? Ele usa uma técnica que já era usada na velha Lei 6368 de 76, de vir trabalhando com toda a cadeia de produção, comercialização da droga. Quer dizer, desde lá o sujeito ter maquinários, local para tráfico, uso de bens, semear, cultivar, produto químico e droga, produto final. Só que ele faz isso de trás para frente. Ele começa no caput com a droga, produto final. O objeto material do caput é droga. E no parágrafo 1º, inciso 1º, muda o objeto material. Não é mais a droga como produto final, e sim agora a matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, né? Então os verbos continuam vários, não os mesmos 18, mas boa parte deles, né? Importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, portaria 344, matéria-prima, insumo ou produto químico, também portaria 344. Até fiz um comentário na nossa primeira aula, não sei se estão lembrados, a respeito do insumo, né? Porque insumo, como objeto material, da velha lei de drogas, da 6368 de 76, ela não tratava do insumo como objeto material. Pois agora se acrescentou o insumo, né? Portanto, nós temos um alargamento de alcance aqui, né? Em relação ao insumo, certo? O que é o insumo? O que é matéria-prima e tal? Portaria 344, lá está dito os insumos, matéria-prima, né? Produto químico, está tudo lá elencado sem nenhuma dificuldade, né? Tem que ficar evidenciado que o produto químico é destinado à preparação de drogas. Por exemplo, um dos produtos químicos que a gente poderia trabalhar seria a acetona. Bom, mulheres costumam às vezes usar a acetona para tirar esmalte de unha. O fato de você ter um vidrinho de acetona em casa não significa dizer que você esteja cometendo esse crime. Por quê? Porque ele não está sendo destinado à preparação de drogas. Normalmente o sujeito vai ter lá um tonel de acetona, né? Quando ele vai fazer refino da cocaína e tal. Então tem que ficar demonstrado que aquele produto químico que ele tem em depósito, que ele guarda e tal, é destinado à preparação de drogas. Então, como eu falei, vinha numa forma decrescente, né? Droga, produto final, daí insumo, produto químico, matéria-prima. O que vem na sequência agora? Agora a gente vai falar de plantas que se constituem matéria-prima para a preparação de drogas. Então o crime é de semear, cultivar ou fazer a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar, de plantas que se constituem matéria-prima. A gente já discutiu também toda uma questão que envolve o chá de ayahuasca, né, e também a questão da cannabis sativa, lineu, que é a maconha, na nossa primeira aula. Então retoma-se aquela referência, né,
de que há algumas situações em que o legislador diz, isso aqui está autorizado, porque a própria lei prevê, que é o caso do chá de ayahuasca. Já em relação à maconha, a gente já trabalhou lá também, não se considera como atípica conduta, ao contrário, né? Esse verbo semear, cultivar ou fazer a colheita, nós tínhamos uma discussão na velha lei de drogas, na 6368, que era uma discussão bastante acalorada, quanto àquele sujeito que tem lá no seu quarto um vasinho, um pé de maconha na sala, ou 2, 3 pés de maconha plantado no quintal de casa. Estaria aqui cometendo algum crime esse sujeito? Na velha lei, nós tínhamos apenas essa mesma figura aqui, do jeito que está aqui, no artigo 12. E se considerava, a jurisprudência discutia esse tema, que se encaixaria ou não encaixaria no tráfico de drogas. Haviam 3 posições, né? Autores que sustentavam que sim, porque a conduta encaixava no tipo, não interessava a quantidade que o sujeito tinha plantado, não fosse um pé de maconha era o suficiente para caracterizar o tráfico. Tínhamos uma posição jurisprudencial dominante que dizia, olha, se o sujeito está plantando 1, 2, 3 pés de maconha para consumo pessoal, não posso considerar como tráfico, porque é para consumo pessoal. E aí a jurisprudência dizia que fazia uma analogia em bonam partem para desconsiderar o artigo 12 e julgar o sujeito no artigo 16 da velha lei de drogas, que era o crime de porte para consumo. Acontece que isso não era uma interpretação em bonam partem, porque lá no artigo 16 eu não tinha os verbos semear, cultivar ou fazer a colheita para consumo pessoal. Então, o mais correto, me parece, era uma terceira posição que era dada pelo professor Damásio Evangelista de Jesus, que até morreu não faz muito tempo. O Damásio tinha uma posição que tecnicamente me parecia mais adequada, que era dizer que a conduta era atípica quando o sujeito plantava, semeava ou cultivava para consumo pessoal, pequena quantidade, na velha lei 6368 de 76. A nova lei resolveu essa discussão toda porque criou uma figura específica lá no artigo 28, na figura de porte para consumo, que está prevista no parágrafo 1º do artigo 28. Então diz o parágrafo 1º, as mesmas medidas, as medidas de despenalização que nós temos lá, né, de advertência quanto aos malefícios do uso da droga, fazer serviços comunitários, né, ou frequentar um curso educativo quanto aos malefícios do uso da droga, né, as mesmas medidas, submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Pequena quantidade não é algo assim definível, né, por si só. O caso concreto é que vai dizer, fica claro sempre uma situação de se possível jogar para lá ou para cá, na mesma discussão que a gente já teve quanto à diferenciação de porte para consumo e tráfico de drogas. Mas o fato é que agora há um tipo penal específico, então cuidado com esse detalhezinho aqui, né? Se o sujeito tiver lá 1, 2, 3 pés de maconha no quintal de casa, é bem provável que ele vai responder por essa figura do parágrafo 1º do artigo 28, que é de menor potencial ofensivo, vai para o juizado e tudo mais. Voltando para o artigo 33, voltando para o parágrafo 1º e para o inciso 3º, também é tráfico de drogas, agora quem se utiliza de local ou bem de qualquer natureza de que tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para o tráfico ilícito de drogas. Então aqui o legislador vai, como eu disse, alcançando toda a cadeia de produção e comercialização, né? Começou lá com droga, produto final, foi para insumo, matéria-prima, produto químico, passou por plantas que se destinam à fabricação e agora está em locais destinados ao tráfico. Se o sujeito tem lá na sua propriedade e utiliza aquele local para o tráfico, é o quanto basta, se ficar evidenciado isso, né, que para caracterizar o crime de tráfico de drogas. Ou mesmo se ele empresta, né? Imagine que ele empreste uma casa que ele tem na praia para um amigo, ciente de que o amigo fará da sua casa uma boca de fumo. Quer dizer, ele está lá com esta demonstração probatória de que ele sabia e tinha consciência de que era para isso, pode responder pelo crime do inciso 3º, que é tráfico de drogas, tanto quanto. Também é tráfico de drogas o artigo 34. Então eu saí do 33, parágrafo 1º, estou no 34. Pulei algumas figuras que depois a gente vai voltar a falar, talvez não na aula de hoje, na próxima.
E é também tráfico de drogas fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a qualquer título, possuir, guardar, fornecer, ainda que gratuitamente, o que agora? Maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar. É para pegar o laboratório, né? Se justificar evidenciado que você tem maquinários destinados à preparação, fabricação da droga, só isso, desde que fique inequivocamente demonstrado que é para isto, né? Fica caracterizado esse crime do artigo 34. Ele tem uma pena um pouco mais branda, né? De 3 a 10 anos, em comparação com a outra que é de 5 a 15. Mas é também uma figura do tráfico de drogas. Então, como eu disse, vem toda a cadeia de produção e comercialização. Tá legal? Temos também uma novidade aí, né? Uma discussão que envolve a temática do flagrante preparado versus flagrante constatado no tráfico de drogas. O Supremo Tribunal Federal tem uma súmula 145, que diz: não há crime, não existe o crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, qual é a ideia? Se a polícia fez uma armadilha para alguém que naturalmente não cometeria o crime de tráfico de drogas, e o sujeito então é instigado a praticar um crime que ele naturalmente não praticaria, e a polícia então vai lá e prende o sujeito em flagrante, o Supremo diz: isso é crime impossível, não há crime, e, portanto, o sujeito escaparia de uma responsabilização. Vamos imaginar a cena. Imagine que o policial entra num bar, e o sujeito está encostado lá num balcão. O policial chega para ele e diz: meu amigo, você não tem droga para me vender? E o sujeito diz: não lido com isso aí. Ah, como que não lida, rapaz? Todo mundo me falou que você que é o cara aí e tal. Cara, eu não lido com esse negócio, não me incomode. Ah, cara, todo mundo falou para mim que você é o cara. Pô, me ajuda aí, me quebra essa e tal. E o sujeito fica ali atormentando o outro. Até que ele chega num ponto e diz: cara, sabe o que? Eu não vendo, mas eu sei um cara que vende. Espera um pouquinho que eu vou te trazer aqui, se conversa com ele. Bom, quando vem ele, o policial vem e prende os dois por tráfico de drogas. O outro, ok, mas e esse aqui? Bom, esse não estaria praticando um crime, foi induzido, foi instigado a praticar um crime, e a polícia estava ali para evitar que ele praticasse esse mesmo delito. De acordo com o Supremo, crime impossível, não é válido, flagrante, não há crime. O que aconteceu de novidade agora? Nós tivemos uma mudança dada pela Lei 13.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, né? Que introduziu o inciso 4º no parágrafo 1º do artigo 33. Temos uma figura nova aqui, então, que é a seguinte: também é crime de tráfico de drogas quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Isso aqui era desnecessário, tá? Vamos falar a verdade, né? Absolutamente desnecessário. Isso aqui já é assim, né? Não precisava vir uma lei para introduzir um tipo explicativo, uma coisa meio estranha até, né? Porque a conduta anterior aqui já é por si só crime de tráfico de drogas, né? Vender ou entregar drogas ou produto químico destinado à preparação, isso aqui por si só já é o tráfico, né? Agora, especificar que se fizer isso também para um policial disfarçado é crime, é para tentar talvez evitar a utilização da súmula 145 em algumas situações. Mas nesta situação aqui, a súmula 145 já não incidia, porque esta situação aqui é diferente do que eu acabei de falar da súmula 145, porque nesta aqui eu tenho um flagrante constatado, ainda mais na questão do tráfico de drogas, né? Porque o tráfico de drogas é crime permanente. Então, se o sujeito está guardando, tem consigo, está transportando, tal, ele já está cometendo crime. Se o policial, vamos imaginar um pouquinho aquela mesma cena que eu pontuei agora há pouco, só de forma um pouquinho diferente. Imagine que o policial já fez uma investigação preliminar, deu indicação de que fulano de tal possa ser o traficante ali da região, esse sujeito está encostado no balcão do bar, o policial se aproxima dele sem se identificar como policial e pergunta: meu amigo, tem droga para me vender? E o sujeito diz: tenho. Tira a mão do bolso e entrega a droga. E o policial diz: bom, está preso em flagrante. Nesse caso, o flagrante é válido, porque o policial fez apenas a constatação de uma situação pré-existente de tráfico de drogas.
Diferente quando o sujeito não tinha a droga, quando ele não estava traficando e foi instado a praticar uma conduta que jamais praticaria. São coisas diferentes. Então essa novidade que foi trazida pelo legislador aqui, além de desnecessária, ela não muda nada da realidade em comparação ao que a gente já tinha na interpretação da súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Foi uma mudança legislativa explicativa na lei, uma técnica legislativa que eu diria assim até questionável sobre uma boa técnica legislativa, né? Tá? De qualquer forma, está aí, foi introduzido e, enfim, não muda muito o cenário prático que já havia no contexto de diferenciar-se o flagrante provocado do flagrante constatado, certo? Então, por hoje é isso. Na nossa aula, a gente encerra aqui a análise do carro-chefe do tráfico de drogas. Na próxima aula, avançamos para os demais tipos complementares, né? E para ver também as causas de aumento que nós temos no artigo 40. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Até a próxima.